E aí, terceiro ano, como é que vocês estão? Hoje vocês estão aqui para mais uma aula com o professor Sanjay Veiga, professor de biologia, tá? E aí, turma, eu tô aqui na serra tomando meu cafezinho. Hum, Café com leite e mastruz. É, só o filé. Hum, Vamos conversar hoje sobre adaptações evolutivas, turma. Quais são as principais adaptações evolutivas que vocês conhecem, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí vai ser interessante. Eu gostaria que vocês fossem para a página 726 para a gente estudar sobre o melanismo industrial. Turma, melanismo industrial é um fenômeno muito interessante que vocês podem olhar aqui nessas mariposazinhas, tem umas mais clarinhas e umas mais escuras. Isso aconteceu por quê, turma? Se a gente está trabalhando com evolução, se a gente está trabalhando com modificação das espécies, a gente vai entender como é que as indústrias influenciaram na modificação dessas mariposas. Em locais que não existe poluição, o tronco das árvores é claro. Eles têm um cinza claro, tá? E em local com mais poluição, esse tronco dessas árvores ele vai ficar de uma cor mais escura. Então vamos pensar só que esses troncos claros, as borboletas que nasciam com a característica de serem mais melânicas ou mais escuras, elas não conseguiam se camuflar tanto. Portanto, esse gene ele era raro dentro dessas populações. Porque se nascia algum indivíduo com essa característica, ele não teria facilidade de passar o seu gene para frente, tá? Mas aí imagina só que aí começou o ser humano a jogar poluição no ar. Os troncos foram se tornando aos poucos mais escuros. E aí, com essa questão dos troncos se tornarem mais escuros, as borboletas que carregavam esse gene de serem mais escuras, portanto, elas teriam mais facilidade para sobreviver. Elas tendo assim mais facilidade para sobreviver, ela passou o seu gene melhor para frente. As mariposas, portanto, nessas áreas com maior área de industrialização, elas se tornaram mais escuras, melhor melânicas, tá? As que tinham gene de característica com um fenótipo escuro sobreviviam melhor. Vocês estão entendendo como é que se modifica as espécies ao longo do tempo? Essa modificação ao longo de centenas de milhares de anos, se ela fosse continuasse acontecendo, que a indústria não é sustentável para isso, graças a Deus, mas se acontecesse, essa espécie poderia se diferenciar e ser uma espécie que todas fossem sempre escuras, com características distintas, com maior resistência a esses poluentes, coisas do tipo, tá certo? E aqui vamos dar uma olhada aqui, ó, em camuflagem e mimetismo. Eu vou dar um gole no meu café e eu vou conversar com vocês inicialmente sobre mimetismo. Turma, quem já ouviu falar da coral? Coral verdadeira e coral falsa. Eu acho que é um dos melhores exemplos de mimetismo que a gente conhece, mas tem vários outros, tá? E aí, turma, coral verdadeira e coral falsa. A coral falsa, ela na verdade, ela tem uma cor parecida com a coral verdadeira, que aí faz ela ser confundida por predadores e, portanto, parecer perigosa. Olha só aqui, na natureza, as cores de uma coral falsa podem simbolizar erroneamente perigo, tá? Porque vermelho e preto simbolizaria perigo. É a cor da micrurus, da coral verdadeira. Olha só que animal lindo. Essa aqui é a coral falsa. Você pode diferenciar ela por esses grandes olhos que vocês não vão ver aqui nela, tá certo? A barriguinha dela é branca e ela é diferente da coral verdadeira nesses aspectos. Eu coloquei ela aqui no chão. Então isso aqui, galera, é o que é mimetismo. Tá bom? Eu tô aqui com vocês, ó. Tomando café e vendo a coral. Turma, isso acontece com algumas borboletas também, tá? Vou soltar essa coral, encontrei ela aqui antes da aula. E aí ela vai continuar, ela é moradora aqui do sítio, aqui tem várias, tá? Animal totalmente inofensivo, ela mimetiza a coral verdadeira. O que é que isso aqui, como é que isso aqui aconteceu? Imagina só, há muito, muito tempo atrás, alguma cobra que nasceu com manchas vermelhas, ela conseguiu ter uma melhor possibilidade de sobreviver porque ela era confundida com a coral verdadeira.
E aí, quando ela cruzou com uma que também tinha essa característica vermelha, com preto, com branco, que tinha essas cores, ela pôde deixar, aprimorar essa característica, deixar ela mais forte, tá certo? E aí essa recombinação gênica, com o tempo, as cobras se tornaram assim, como se fossem corais bem parecida com a coral verdadeira. Isso facilita a sobrevivência delas. No caso aqui do ser humano, a situação é um pouco complicada. Por quê? Porque as pessoas vão confundir essas cobras aqui com o coral verdadeiro e matam a cobra. Turma, isso aqui acontece também nas borboletas, tá certo? Algumas borboletas são tóxicas, têm um gosto muito ruim. E aí outras borboletas se tornaram parecidas com ela, tá certo? Para não serem predadas, por exemplo, por passarinho. O passarinho olha para ela e pensa: eu já comi essa borboleta, é horrível, o gosto horrível. Não, eu vomitei quando eu comi ela. Mas na verdade é uma que não tem um gosto ruim. E aí ela tá com a cor parecida com aquela para parecer com gosto ruim, tá bom? Isso aqui se chama mimetismo, quando o ser quer se tornar parecido com outro. Eu soltei outra cobra há pouco tempo. Eu acho que está até por ali pelo mato. Acho que se duvidar eu ainda acho. Ela usa da camuflagem, tá? Então ela parece com o ambiente, ela fica parecida com as folhas, é camuflagem. Nós temos aqui, por exemplo, no nosso livro, a raposa do Ártico, que muda a questão dos pelos dela, né? Ela fica branca ou fica marrom, dependendo da época do ano. Então olha só que interessante. Quando está no inverno, que o chão todo lá fica branco, ela fica bem branquinha. Quando está no verão, que o chão fica marrom, ela fica marrom também, né? Para ela poder se camuflar, poder ficar lá diferente do ambiente dela, tá certo? Então essa daí é a diferença do mimetismo para camuflagem, turma. E aí nós temos também, por exemplo, aquele dragão marinho, né? Que é uma espécie de cavalo marinho que se mimetiza com algas marinhas. Ali é um mimetismo, ele imita uma planta. No caso do nosso camaleão, né? Nós temos camaleão aqui? Não, não temos camaleão aqui. Nós temos uma convergência evolutiva. Vocês lembram o que é convergência evolutiva? Ele é muito parecido com o camaleão, só que ele não é um camaleão. O ambiente tornou ele parecido. Ele tem olhos independentes, ele se movimenta se balançando, mimetizando, imitando o movimento de uma planta, tá certo? E aí ele vai se camuflar, mudando a cor dele de acordo com o ambiente, para ele se misturar com o ambiente. Vamos ver aqui o que é que o livro de vocês fala sobre camuflagem na página 727. Turma, esse livro de vocês é muito bom. Acompanhe aí. Camuflagem é um tipo de adaptação em que uma espécie apresenta características que a confundem com o ambiente, dificultam a sua localização. Mariposas de cor clara, por exemplo, apresentam camuflagem em relação aos troncos cobertos de líquens. Mariposas melânicas camufladas ao pousar sobre troncos escurecidos pela fuligem ou troncos velhos, né? Camuflagem das raposas do Ártico apresentam pelagem branca no inverno, né? Quando o ambiente está coberto de neve. Vocês podem ver aqui, ó, a raposinha do Ártico no inverno e a raposinha do Ártico no verão, né? A diferença aí entre elas. E aí do cavalo marinho nós temos bicho-folha, bicho-pau, vários sapinhos. E olha aí, coloração de aviso ou de advertência. É justamente o que essa coral falsa, ela imita uma coloração de aviso ou de advertência da coral verdadeira. Não é? A coral verdadeira ela é colorida daquele jeito, que é para outro predador, algum predador quando encontrar ela já fala, ó, não vou mexer nela porque ela é extremamente perigosa. Aqui no nosso livro, nós vamos ver aqui, por exemplo, o caso dessa rã chamada Dendrobates. Sapo garimpeiro também chamam ela, né? E aí essa espécie aqui, ela é muito colorida e as pessoas
E as pessoas confundem ela, né? Tem medo dela porque sabem que ela colorida assim, ela é venenosa. Ela é utilizada para fazer espinhos venenosos que os indígenas, tá bom? Brasileiros e aqui da América do Sul utilizam para caçar animais, como macaco, por exemplo. Ele passa um espinho em cima da pele dessa rã e aí ele atira esse espinho no arara, no macaco, no tucano, num bicho assim. E com poucos minutos esse bicho já cai, já envenenado. E quando o indígena come esse animal, ele não se afeta com essa toxina. Olha só que interessante. E aqui vocês podem ver aqui também, ó, a coral verdadeira e a coral falsa, que nós acabamos de ver aqui, né? Vocês viram, aquela ali é a coral falsa do Ceará. Ela tem a barriga branquinha, tá? Eu falei também das borboletas. E aqui ele vê aqui o mimetismo das borboletas, ele fala também, tá certo? Que no século XX, o naturalista britânico foi para a Amazônia e observou que borboletas do gosto ruim, tóxicas, elas eram imitadas na cor por outras borboletas que não tinham gosto assim tão forte, não é? Mimetismo de Mullery. Ó, em 1864, o alemão naturalizado brasileiro Fritz Müller concluiu que a existência de várias espécies parecidas de borboletas tóxicas reforça a proteção de todas elas contra predadores. Isso ocorre porque as aves predadoras lembram-se apenas da coloração de aviso a ser evitada. Elas são parecidas, todos levam vantagem e são selecionadas positivamente. Esse tipo é uma imitação evolutiva. Tá bom? Aí, turma, o processo evolutivo de diversificação da vida. Vocês podem olhar aqui uma mini árvore filogenética, mostrando aqui os animais que vieram dos répteis, né? E se modificaram. Olha só, répteis primitivos, 320 milhões de anos. E aí nós temos aqui as linhagens dos mamíferos e das aves, tá? Árvore filogenética. Eu vou depois passar um vídeo para vocês bem interessante sobre isso, que é da evolução das baleias, do pirula. É um vídeo muito bom, tá? Turma, aqui ó, cladogênese. Cladogênese é quando uma espécie se torna duas, tá certo? Que ela vai estar se especiando. Isso vai acontecer por alguns motivos diferentes, tá? Separação geológica pode acontecer, tá certo? E aí vão surgir as diferentes espécies por uma separação geológica. Pode ser, por exemplo, um rio, uma montanha, tá certo? Um oceano que separa uma espécie. Não tem mais o fluxo genético entre as duas populações. Quando surgir alguma característica em alguma população distinta que ela se mostrar benéfica, ela vai se fixar. A benéfica pode ser em muitos sentidos. Pode ser benéfica, tipo assim, ó, as fêmeas acham mais bonitas, ou pode ajudar também na sobrevivência, né? Ou tornando um órgão mais apto para determinada função, ou camuflando o animal com determinada cor, por exemplo, né? Pode ser essa modificação. E aí, turma, quando a gente passa para pensar em subespécie, a gente entende que uma espécie já é quando um grupo de animal se diferencia ao ponto de outro que aí ele é classificado como espécie, ele já não reproduz mais, ele tem uma boa diferença genética, ele é uma espécie diferente, ele pode até ser uma espécie próxima. Como, por exemplo, nós temos os chimpanzés, são espécies muito próximas aqui a gente, tá certo? Mas aí as subespécies, o que é que são? As subespécies são os tipos de raças que vão aparecendo. São pequenas variações que surgem, que aí esses animais não podem ser considerados mais a mesma coisa, tá? Por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem um passarinho que se chama Tangara cianocéfala cearensis. Lá no Sudeste, a gente já tem o Tangara cianocéfala cianocéfala. Na Bahia, o Tangara cianocéfala coralinos. E aí o que é que acontece, turma? O do Ceará, ele tem o bumbum com a manchinha azul e a parte de baixo com a manchinha azul. Isso aí já é porque ele perdeu a conexão com essas outras populações há muito tempo, perdeu-se o fluxo genético e surgiu algum indivíduo com essa manchinha azul. E aí, de alguma maneira, essa manchinha favoreceu ele, por exemplo, na reprodução. As fêmeas podem ter achado essa manchinha mais interessante para namorar com ele, e aí ele conseguiu passar melhor o gene para frente. Com o tempo, nessa população isolada, todo mundo carregava esse gene. E aí se tornou uma subespécie diferente.
é uma diferença ainda pequena, tá certo? Que não é considerada espécie. A subespécie ou raça são populações da mesma espécie que diferenciam entre si com determinadas características. Essas características se mantêm em condições naturais, porque os membros das subespécies cruzam sempre entre si, não cruzando com outras raças, fazendo com que a frequência seja muito baixa de cruzar com outra raça, né? Normalmente a formação de raça resulta do isolamento geográfico prévio entre as subespécies. Nós temos aqui, por exemplo, ele coloca o caso dos lobos, dos cães, não é? As diferentes raças, mas nós podemos ver, por exemplo, o próprio ser humano. Nós temos o índio, o australiano, o aborígene, né? Nós temos os africanos, os europeus, os asiáticos, né? Bem diferentes do outro, né? Turma, então, já está bem escuro, nós estamos aqui com 16 minutos de aula, vamos parar por aqui. Nós trabalhamos hoje com mimetismo, com camuflagem, com algumas adaptações, com coloração de alerta que algumas espécies têm, tá certo? E aí a gente pode continuar trabalhando a evolução na próxima aula. Melanismo industrial, nós vimos hoje também. E aí eu vou ver se eu passo para vocês aqui alguma exercício do livro, tá? Leiam essa parte aqui de adaptações evolutivas do livro de vocês, que é muito bom, e semana que vem a gente continua.